Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. E já peço a você que curta, comente, compartilhe nas suas redes sociais. Como sempre, esse vídeo vai estar interessantíssimo. Agora saímos do jardim, estamos entrando agora no nosso mundo que vivemos hoje. E agora o nosso estudo ele passa a ser menos abstrato, passa a ser mais físico, menos conceitual. Mas não deixa de ser interessante e muito menos deixa de ser complexo. Vamos entrar aqui na morte de Abel e aí a marca de Caim. E nós vamos seguir esse caminho, sempre do jeito que estamos continuando. Estaremos lendo e alguma palavra que venha chamar a atenção, nós vamos traduzir ela no original e trazermos para você a tradução e, consequentemente, o seu significado. Já pedindo a você que sempre está nos ajudando para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Você das plataformas de vídeos curtos, você do Facebook, está lá, vou colocar todos os cortes, mas se acaso você quiser na íntegra, você já sabe onde encontrar. Naquela plataforma de vídeos maiores, aquela vermelhinha que começa com U e termina com Tube. Você sabe muito bem. Lá estará na íntegra, não só essa aula de hoje, mas as que antecederam essa. Desde o primeiro capítulo de Gênesis, versículo por versículo, palavra por palavra. E nós vamos já, sem perda de tempo, entrarmos aonde paramos, né? Nós paramos Gênesis capítulo de número 4, e vamos para o versículo de número 8. Mas primeiro aqui uma rápida revisão, para nós estarmos mais situados. No vídeo anterior nós falamos mais sobre a biografia de Caim e de Abel. Também comentamos que Caim ainda não tinha descoberto ali o que era o livre-arbítrio. Aí Deus falou com ele que se ele tivesse feito a oferta a Deus com um coração bom, coração puro, por bem, por bondade, teria sido recebido. Como ele não fez, o mal estava agachado na sua porta, esperando que ele saísse para que pudesse se apoderar dele. Mas Deus também disse a ele que ele tinha poder para dominar o pecado, mesmo que o pecado esteja na porta, mas o poder de dominar o pecado é seu. Não há nenhum tipo de influência externa. Você decide se peca ou se não peca, porque essa é o nosso dom, o dom do livre-arbítrio. Então vamos continuar. Já começa já interessante o caminho, a aula de hoje. Veja bem, no versículo de... Deixa eu ver se tem alguma palavra aqui. Não, por enquanto não. Tá, vamos lá. Diz assim o capítulo 4, versículo de número... A partir do versículo de número 8. Vamos... Se der tempo, vamos encerrar o capítulo número 4 hoje. Caso contrário, para a próxima aula. E como você sabe, essas nossas aulas vai ser um verdadeiro seminário. De graça. O que vai custar a você é somente o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário. Só isso. Serão mais de 100 horas. Você vai aprender muitas coisas. Está muito interessante. E nós vamos começar já aquecendo os motores aqui. O versículo número 8 diz assim: Caim falou com seu irmão Abel. Caim falou com seu irmão Abel. Então, quando aconteceu de estarem no campo, Caim ergueu-se contra seu irmão Abel e o matou. Vamos parar por enquanto aqui. Na leitura que nós lemos, Caim fala a Abel. Sempre que o Pentateuco está escrito e falou fulano para ciclano, logo em seguida vem a conversa. Quando não há é porque precisamos ler nas entrelinhas. Ou seja, está escrito que ele disse alguma coisa para Abel, mas não está escrito o que ele disse para Abel. Então nós já entramos aqui
uma coisa que nós vimos, acho que se não me engano, há 2 vídeos passados, ou foi o vídeo passado, que fala que o homem não dialogava com a mulher. Aqui já começa diferente, quer dizer, há uma evolução. Caim já está conversando com seu irmão Abel. Mas houve, no meio da conversa, houve um desentendimento, uma briga, e Caim pegou e matou Abel. E é sobre esse tema que nós vamos falar. Por quê? Porque como nós já acabamos de ler, sempre que na Bíblia está escrito e disse fulano, Abertano, aí aparece logo o assunto. Nesse caso aqui, não aparece. Então é necessário que nós venhamos ler nas entrelinhas para entender o motivo pelo qual levou Caim a matar Abel. E nós temos aqui 4 possíveis motivos pela qual Caim matou Abel. Aqui tem 4 motivos possíveis pela qual Caim matou Abel. Então, vamos lá ver? Antes, vamos ver aqui algo importante de entender. Nós lemos que Caim aconteceu de estarem no campo. Bem lembrado, no campo. É importante entender que eles estavam no campo. Então, se apareceu a palavra campo, quer dizer que é uma palavra que vai ter algum significado. Algum entendimento tem nessa palavra campo, porque senão não necessariamente precisaria dizer a sua localidade geográfica naquela ocasião. Era desnecessário se o assunto principal, o foco principal, fosse somente a morte de Abel. Mas tem o campo. O campo ele é um lugar de disputa, de desenvolvimento. Ele fica entre a zona de conforto, que é a cidade, e o lugar hostil, que é uma floresta ou um deserto. Então, o campo está nesse meio, nem zona de conforto, nem um lugar hostil. E se você vai lembrar, quem também estava no campo, a serpente. Nem estava no lugar de conforto, nem estava no lugar hostil, estava no campo, onde tudo acontece, onde tudo desenvolve. Ali o campo é um local de disputa, de acertos, aonde as pessoas decidem as coisas. Ali é o que traz o significado de campo. Indo agora para os 4 possíveis motivos pela qual Caim mata Abel. Segundo os sábios, um dos possíveis motivos seria uma disputa de classe social. Caim era agricultor, Abel era criador de ovelhas, né? E assim conta, assim como em forma de parábola, para que possamos fazer as nossas análises. Em forma de parábola se conta que Abel vê Caim com uma roupa de lã e fala: por que você está vestindo roupa de lã? Se eu cuido de ovelhas, então as lãs são minhas, essa roupa é minha. E Caim retruca Abel dizendo assim: não, porque você está, se a roupa é sua, e porque o seu gado está na minha terra? A terra é minha, eu sou da terra. Então ali já começa uma divergência de classes sociais, né? Que seria o industrial, que aí seria Abel, né? A indústria e o agricultor. Bem a cara de Karl Marx, né? Então, seria esse um possível motivo. Uma briga de classe social. Poder aquisitivo, dinheiro. Como não havia permuta, trocas ainda, então seria um dos motivos. Motivo em caso de classe social. O mais pobre contra o mais rico. E o desenrolar da história nós vemos até hoje. Que não há esta combinação, mas sempre um colocando sempre um contra o outro. E geralmente quem coloca um contra o outro sempre está numa situação favorável, tanto do lado quanto do outro. O que ele quer é ver fogo no parquinho. Então, essa é a disputa de classe social. Lembrando que
independente do local que você nasça, independente da influência que lhe cerca, o que tem que prevalecer é o seu livre-arbítrio. Independente se eu fiz isso porque eu sou pobre. Não. Você fez porque você quis. Uma coisa é muito importante, de assumirmos as nossas responsabilidades na sociedade, para conosco mesmo sermos honestos e assumirmos a nossa responsabilidade através do nosso livre-arbítrio. Tá. E a segunda questão é sobre relacionamento amoroso. Caim, quando nasce, ele nasce gêmeo com uma menina. Já Abel, quando ele nasce trigêmeos com duas meninas. Então, se o projeto era povoar a terra, cada um casava com uma e sobrava uma no meio da situação. Estava faltando uma, estava sem marido. Aí houve o desentendimento por motivos amorosos, relações sexuais, conjugais. Pois Caim queria ficar e Abel disse: não, ela nasceu comigo, então ela é minha. Ela é minha esposa, nasceu comigo, é minha. E a Caim dizia: não, eu sou primogênito, eu tenho direito. Então, esse seria um dos possíveis motivos. O terceiro motivo, segundo as parábolas, a tradição, seria o fraternal. A disputa sobre quem Eva gostava mais, se era de Caim e se era de Abel. Então, houve essa discussão em si. Então, recapitulando, um dos possíveis motivos seria de disputa de classe social, o segundo seria matrimônio, né? Relacionamento amoroso. O segundo seria questões fraternas, né? Bem Freud mesmo, né? Bem psicológico, partindo ali dos estudos e conhecimentos de Freud. E o quarto, ele é muito interessante e assim como os outros, você pode ter identificado alguma tragédia que ocorreu por causa desses três pontos de vista aqui, mas com certeza mesmo, esse quarto ponto de vista, você vai perceber que também ocorrem muitas mortes, muitas tragédias, que é a política e a religião. Segundo eles começaram a dividir as terras por herança. Essa é tua, essa é minha. Dividiram tudo, tu fica com o norte, eu fico com o sul, com o oriente, eu fico com o ocidente. Aí sobra Jerusalém. Sobrando Jerusalém, começa a dividir Jerusalém. E o que é que falta o que é que sobra de Jerusalém? O Monte Sinai, onde eles fizeram o primeiro sacrifício. Aí Caim fala para Abel: eu tenho por direito de primogenitura ser o dono do monte para oferecer sacrifício. Eu sou primogênito, eu serei o sacerdote. Mas Abel disse: não, mas aí Deus rejeitou o seu sacrifício e aceitou o meu. Então você não é sacerdote, sou eu. Então, enfim, esses são 4 possíveis motivos por que levou Caim a matar Abel. Esses são os 4 possíveis motivos que pelo Caim matou Abel. De certo modo, também vemos esse reflexo em nossa sociedade. O certo é, se não está registrado nas Escrituras o motivo de fato, a explicação é uma só. Não existem motivos para matar ninguém. Esse é o pensamento que predomina, particularmente acredito eu. É claro que todos esses motivos podem ter influenciado a primeira morte entrar no mundo, como até hoje de fato existe. Classe social, relacionamento amoroso, fraterno, de relações de família,
causa também mortes, de política, religião, enfim. Esses 4 são possibilidades, mas se não está escrito na Bíblia, é porque não há motivo algum para se tirar a vida de alguém, muito menos do seu próprio irmão. Porque quando você vê, Caim disse alguma coisa para Abel, mas não disse o que ele falou de verdade. Então o que temos são conjecturas, temos que usar do nosso intelecto para entender o que possivelmente poderia ter sido dito naquele momento para ocorrer aquela briga, aquela discussão. Tá, vamos prosseguir. Essas questões de dinheiro amoroso, afetivo, político, religioso, só existem em um meio de vencer essas questões, é o diálogo. Só tem uma maneira de se tratando desses quesitos de dinheiro, né, de uma disputa amorosa ou afetiva, né, de política ou religião. Só existe um meio de vencer essas questões, que é o diálogo. Infelizmente, nós vemos que não vemos em nenhum momento registrado a fala de Abel, mas vemos Caim falar, que ele começa a conversa. E, infelizmente, aquele que conversou é o que sobreviveu, e o que não falou nada é o que morreu. Então, mas, sem sombra de dúvida, a conversa, o diálogo ainda é o meio de se evitar tragédias, de se evitar mortes, de se evitar muitos atritos e confusões. É o diálogo, a conversa franca, sincera, de ambas as partes, independentemente de qual seja a situação que esteja ocorrendo. Vamos lá, então. Tá, vamos lá. Ele também disse... nós vimos no vídeo passado que Caim, por ele ser o primogênito, ele era egoísta, porque o seu nome Caim traz um significado de posse, que tudo era de Caim. Abel, por nascer por segundo, o status de Abel seria irmão de Caim. Nasceu Abel, irmão de Caim. Eu até falei sobre o irmão de Jorel, numa brincadeira, mas Abel sabia o seu lugar. E ele optou por criar ovelhas, porque a ser pastor, né? Pastor, de certo modo, ele é um educador, porque ele tem que adestrar os animais, então ele é um educador nato. Para ser pastor tem que ser um educador nato, saber lidar e educar. E Caim, ele já era mais possessivo. Então, por ele ser o mais velho, então ele teria que ver Abel como um irmão, como uma pessoa. E nesse momento teve aqui uma grande evolução, vamos dizer assim, na vida de Caim, porque ele entendeu que Abel era o seu irmão. Até então, não se vê nenhum relato, nenhum diálogo, até mesmo na hora do sacrifício, que houve esse reconhecimento de Caim que Abel era o seu irmão. E agora ele entende, quer dizer, foi um passo. Pouco, curto, mas foi um passo. Ele entendeu que Abel era também uma pessoa, assim como ele. E prosseguindo, significa que Caim reconheceu Abel como ser humano. Aqui o ponto que eu quero entrar. E levantou Caim, nós lemos aqui, e levantou. A palavra é levantar. A palavra levantar. Quando alguém se levanta, ou está deitada, ou está sentado. Não está dizendo aqui, levantou-se Caim e matou Abel. Não está dizendo que ele foi para cima. Está dizendo que ele estava ou sentado ou caído. Mas provavelmente que ele estava caído. E aqui que entra
algo interessante para o nosso estudo de hoje. Segundo a tradição, eles entraram numa luta corporal e mesmo que você imagine, porque Caim matou Abel, Caim seria mais forte, mas era o oposto. Abel era mais forte do que Caim, dominou Caim e o jogou no chão. E naquele momento estava nas mãos de Abel a decisão de mudar o curso da história. E aqui que entra uma grande complexidade que nós vamos entrar agora nesse momento. Porque, vamos lá então, o conflito interno de Abel. Tá. Ele entrou nesse conflito interno. Vamos ler aqui. Matar Caim. O conflito interno. Eu mato Caim para me defender ou não? Essa foi a pergunta. Caim foi ferozmente para cima dele. Ele conseguiu se desvencilhar e jogou Caim no chão. E quem sabe ele tentou ali já consumar as vias de fato. Mas como ele era uma pessoa boa, educador, ele caiu nesse conflito interno. Eu mato Caim ou não mato Caim? Porque ele acabou de tentar me matar. Se eu matar Caim agora, em legítima defesa, isso me torna um juiz ou um assassino? Essa é uma pergunta que Deus nos livre que ocorra com nenhum de nós que está me ouvindo, comigo mesmo, com os meus familiares. Mas naquele momento foi em fração de segundo. Ele teria que tomar essa decisão em frações de segundos. O cara veio para matá-lo, ele conseguiu demolar e jogou no chão. Qual seria o correto? A legítima defesa? Ilegítima defesa. Mas aí ele veio na sua mente o pensamento: se eu matar Caim, eu estarei sendo um juiz, julgando porque ele tentou me matar, ou estarei sendo um assassino assim como ele é? Esse foi o grande conflito que naquele momento se apoderou de Caim, de Abel. E viu o irmão caído à mercê de suas mãos, e ali estava todo o destino na mão de Abel. Aí vamos continuar a leitura, que ela vai começar a ficar interessante, e daqui para frente eu começaria a tomar cuidado para trazer com mais clareza possível para que não fique obscuro esse entendimento. Vamos lá então, que Deus nos ajude e dê a sua graça para que nós possamos entender melhor. O erro de Abel foi supor que Caim tinha a mesma escala de valores que ele. Esse aqui foi o vacilo de Caim, de Abel. Vamos supor que ele disse: Caim caiu no chão, você quer me matar, né? Então eu vou te matar para me defender. E Caim: não, meu irmão, que é isso? O que é que o nosso pai vai pensar quando souber que você vai me matar? Que você me matou? E no mesmo momento, Abel também pensou: se ele está pensando dessa forma, ele também está pensando que o que nosso pai vai achar dele, vai pensar dele, se ele me matar. Esse foi o conflito, esse foi o erro de Abel. Achar que Caim tinha os mesmos valores éticos e morais que ele. Esquecendo que somos indivíduos e todos nós temos os nossos valores diferentes uns dos outros. Aí se você pergunta: mas ele não era um educador? Então por que ele não conversou? Mas naquele momento foi no calor do momento. Não tinha tempo. Foi frações de segundos. Não dava para organizar um tribunal naquele momento para julgar, não tinha. Não dava naquele momento tentar convencê-lo. Foi rápido demais. A decisão teria que ser naquele momento. E o que definiria o que seria ali a prova de que ele estaria sendo um assassino ou um juiz tentando se defender? O próprio fato do que seu irmão tentou matá-lo. Isso é a prova cabal.
Se fosse um caso de a longo prazo, que tivesse tempo de uma conversa, tudo bem, ele poderia chegar e reconciliar e falar com o seu irmão, ensinar o seu irmão. Mas foi muito rápido, foi no calor do momento. Não tinha tempo. E a prova de que ele poderia se defender, agir em legítima defesa, porque o justo é, se ele tentou tirar minha vida para defender a minha, que é a vida, ela é a necessidade primária do ser humano, é proteger a sua vida. Necessidade primária e básica. Então, certo, ele tirasse a vida de Caim. Este é o correto, este é o justo. Porque não foi ele que tentou contra Caim. Foi Caim que tentou contra ele. Então ele teria que se defender. Isso é o justo. Vamos prosseguir? O erro dele foi pensar que Caim tinha a mesma escala de valores que ele. Se alguém quer te matar, porque ele não tem a mesma escala de valores que você. Abel morreu pelo próprio erro. É estranho dizer isso. É como se você não for analisar, por isso que eu digo que é complexo. Porque se você não analisar bem os fatos, há uma insinuação de que Abel, que a vítima está sendo culpada do fato de ter sofrido agressão. E não é isso. Não é isso. Estamos falando de justiça. Ele teve nas suas mãos a oportunidade de fazer a justiça. E ele optou por não fazê-la. Nós vamos prosseguir e você vai entender. Tá. Vamos lá então. O maior... Tá. Isso é estranho. Abel era um educador. O maior erro do educador é achar que os alunos têm o mesmo nível de valores do que você. Este é o maior erro das pessoas que ensinam outras pessoas. É achar que a pessoa que está ali ouvindo, o seu aluno, né, o seu liderado, tem a mesma escala de valor que você. Não tem. Cada um tem a sua própria escala de valores. Somos indivíduos uns dos outros. Então, vamos lá então. Não se trata de culpar a vítima pela agressão sofrida. Temos que entender que, nas escrituras, essa foi a primeira morte no mundo. O objetivo é extrair cada detalhe dela. Esse é o maior objetivo. É extrair o significado que ela traz. E nesse caso aqui, estavam em xeque aqui, em jogo, dois princípios primários, dois princípios básicos, justiça e piedade. A grande pergunta que surge é quando usaria a justiça e quando usaria a piedade. No caso de Caim e de Abel, já estava na cara que teria que ser a justiça, porque o seu irmão partiu para o matá-lo. Então, ele teria que se defender. O livre direito de defesa, legítima defesa, proteger a própria vida. Isso é legal, isso é legítimo, legítima defesa. E Abel confunde com piedade. E nesse momento que Caim se aproveita deste momento de piedade e executa o seu irmão. Tá, vamos lá então. Aqui, Caim e Abel, eles são arquétipos. Não conseguimos entender o conceito de Caim e Abel aqui nessa ocasião. Eles são arquétipos, eles estão simbolizando alguma coisa nesse presente momento. Caim tem um propósito, Abel tem outro propósito. O fato de Abel ter morrido, o propósito dele não entrou no mundo. E isso vai ter consequências graves.
Caim é um propósito, ele é o arquétipo de um propósito, de um conceito. Abel também aqui, ele é o arquétipo de outro conceito. E era para ser inserido os dois no mundo. Mas, por Abel ter priorizado, nesse caso, entenda bem, neste caso, nesta ocasião, ter priorizado, ter confundido justiça com piedade, foi que o propósito de Abel não entrou no mundo, e isso teve consequências graves, e nós vamos ver mais para frente. Ainda tem, como se diz, ainda tem muito pano para manga. Vamos lá então? Tá. A criação, ela tem seus princípios baseados em valores éticos. Amor, justiça, humildade, piedade, enfim, etc. São princípios no qual nós já estudamos sobre isso, né? No qual foi estabelecido o pilar da criação, foram esses princípios. Ou seja, a espada reta que guardava o caminho da vida, fora do jardim, a espada reta que guardava o caminho da vida, era uma espada reta, ou seja, certo é certo, errado é errado. Falso é falso, verdadeiro é verdadeiro. Não tinha outra alternativa. Sim, sim, não, não. Era essa a espada. Quando ela vira circular, nós estudamos sobre isso também, ou seja, os valores se confundem. E Caim, ele é muito mais ligado à terra. Isso significa que ele perde os seus valores rapidamente, muito mais rápido do que o seu irmão Abel, porque ele é ligado à matéria, ele é materialista, ele é egoísta. Então ele perde muito mais rápido os seus valores. Abel era pastor, era nômade, não tinha vínculo com a terra. Significa que não perdeu os seus valores. Ele não estava pautado nos princípios. Por ser nômade, ele não tinha apego a nada material, porque ele estava sempre aqui, acolá, cuidando do seu rebanho. Ele não tinha apego a lugares. Ao contrário de Caim, que já tem uma natureza egoísta por ser primogênito, por ser mimado, o primeiro filho, o primeiro ser humano da terra, face da terra, foi Caim. Nasceu primeiro. Então, já Abel não tinha não perdeu os seus princípios, os seus valores, porque ele não tinha esse apego material, mesmo que Caim tinha. Abel não tinha. Vamos lá, exemplo. Piedade e justiça. Abel errou ao confundir esses dois princípios. Ele pensou que fazer justiça o tornaria um assassino. E optou pela piedade e morreu. Caim, quando foi matar Abel, não era nem por piedade e nem por justiça. Era por maldade. Por isso que eu digo, não havia tempo de fazer um discurso longo para se defender a ocasiões que não tem como você dialogar. Ou você se defende, ou você é entregue aos lobos. Abel confundiu esses dois conceitos, esses dois princípios, piedade e justiça. Pensou, se eu fazer justiça, estarei me tornando um assassino assim como ele. Já quando Caim partiu para matar Abel, nem era piedade e nem era justiça, era maldade mesmo. Estava estampado na cara dele que era maldade. Vamos prosseguir? A conclusão que todos os princípios de valores são iguais. Quando nós colocamos qualquer um dos princípios em escala maior que o outro, isto é idolatria. Por quê? Porque esses mesmos princípios também são atributos de Deus. Quando você bota um princípio numa escala maior do que o outro, exemplo aqui do caso,
Quando você bota a piedade maior do que a justiça, isso é idolatria. Por quê? Porque os princípios provam a unicidade de Deus. É igual. Então, Deus não é amor. Primeiro porque ele criou o amor. Ele criou o sentimento de amor, então ele já não é amor. Deus é justiça? Não. Ele criou o princípio de justiça, então ele não é justiça. Ele está acima da justiça. Está acima do amor. Está acima da existência, porque ele criou a existência. Então tudo anda em conformidade. Na balança de Deus, justiça, amor, humildade, bondade. Na balança de Deus, nenhuma pende mais que a outra. Nenhuma pesa mais do que a outra. É tudo igual. Tudo da melhor forma. Tudo equilibrado. Tudo na mesma proporção. Tanto justiça quanto piedade. Se você falhou nos seus atos, terão suas consequências. Se você fez algo bondoso, terá sua recompensa. E é assim. Não existe. Se você coloca Deus numa escala de princípios, de valores acima um do outro, você está, de um certo modo, deixando, como é que eu posso usar a palavra? Está dizendo que Deus, agora me fugiu da mente. Você está deixando Deus finito, pautado em um sentimento humano. Isso não pode ocorrer. Deus não tem sentimentos humanos. Nem raiva, nem ira, nem amor, nem ódio, porque ele criou todos eles. Ele está acima disso tudo. Isso são atributos que são atribuídos a ele. E como um dos seus atributos eu atribuo a ele, que é maior do que o outro, então eu estou botando Deus numa escala de valores. Eu estou limitando Deus, essa é a palavra. Quando você bota um atributo de Deus maior do que o outro, você está limitando Deus àquilo. Aquele atributo. Deus não é limitado. Por isso que para ele tudo é igual. Todos são iguais. Vamos prosseguir? Não falei para você que vai estar muito interessante. E daqui para frente é interessantíssimos os assuntos. Vamos lá? A instrução, que no caso é Torá traduzida, quer dizer instrução, Pentateuco, Bíblia, tanto faz. É a mesma coisa. A instrução é a única fonte de ensino onde não se prioriza uma única virtude, mas a unicidade de todas as virtudes. É o único livro que você vai encontrar que não há prioridades de virtudes. Todas são unificadas, na mesma escala de valores. Todas elas. Tá, agora falamos um pouco sobre Abel, sobre a morte de Abel, né? Vamos partir para o versículo de número 9. Deus perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? E ele era bom com dinheiro, ele era respondãozinho. Ele respondeu para Deus, eu não sei, replicou. Sou eu o guardar do meu irmão? Vamos entrar aqui nesse assunto. Cadê o seu irmão Abel? Tá. Caim pode ter. Tá. Outro detalhe também importante aqui, que entrei aqui agora. Que. Vamos ler então, para ver se nós podemos entender. Caim pode ter entendido que o motivo de Deus não aceitar o sacrifício era o objeto apresentado e não a pessoa. Ou seja, o que é que está querendo dizer? Que Caim pode ter entendido que o motivo de Deus não aceitar o seu sacrifício foi o fato de ser legumes, leguminosas, frutas.
e ter aceitado de Abel porque era vivo, né? Um animal vivo. Talvez ele tenha pensado, cá com seus botões, vou oferecer a Deus um sacrifício mais vivo ainda. O que é mais vivo do que a vida de um animal? A vida do ser humano. Isso nos remete ao dogma religioso. Seguimos dogmas religiosos. Esse foi o absurdo pensado por Caim, talvez pensado por Caim naquele presente momento. Não, ele não entendeu que não é o objeto que se oferece em sacrifício. É a pessoa, é a intenção do ser humano que se oferece. É ela que faz Deus aceitar ou recusar. É a sua intenção. E é isso que nós vamos ver um pouco mais para frente. A resposta de Caim não foi cínica. Em outras palavras, ele disse: se Abel morreu, foi porque você quis. Você entendeu? Ele perguntou assim, olha, por acaso, ele, na verdade, na interpretação, está querendo dizer, Caim não está dizendo aqui que eu não sou guardador do meu irmão. A interpretação do versículo que lemos é: o Senhor é quem guarda o meu irmão. Está nas suas mãos a vida e a morte. Não foi uma resposta cínica. Ele disse para Deus: olha, é o Senhor que guarda meu irmão, não sou eu que guardo meu irmão. Se ele morreu, foi porque o Senhor quis. Eu apenas executei a sua vontade aqui na terra. Dogma religioso. Foi como é que se diz? Foi de cair a boca a resposta de Caim. Mas Deus faz a pergunta para ele. Versículo 10. Isso. É o 10. Isso. Versículo 10. E ele disse, aqui, vamos lá. E ele disse para Caim: o que você fez? Aqui está um grande detalhe muito importantíssimo. Caim tentou jogar a culpa para Deus. Olha, já estava premeditado pelo Senhor que ele iria morrer. Eu apenas executei o trabalho. Apenas ofereci o sacrifício. Mas Deus disse, olha, não me bota nesse BO. O que você fez? Você fez. Deus está dizendo para Caim assim, foi você que quis matar o seu irmão. Não foi um acidente, você que quis matar seu irmão. Não foi o diabo que soprou no seu ouvido, não, foi você que quis matar o seu irmão. Como sempre, Caim, acho que, talvez seguindo o exemplo do pai, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Mas Deus disse, não, foi você. O que você fez? Eu senti quando você matou o seu irmão Abel que você estava gostando de fazer aquilo. A sua intenção era aquela. A sua motivação era aquela. Para que não existisse ninguém mais, somente o primogênito. Foi você que fez, não foi influência de ninguém. Tá, prosseguindo. Eu parei? Tá. Significa que Caim matou Abel pelo próprio egoísmo. Aqui surge um conceito interessante. Suponha que eu cometa um ato pecaminoso e venha me arrepender profundamente. Agora vamos entrar aqui entre duas questões que nós vamos falar logo na frente. Entre o ato de fazer e a vontade de fazer. É totalmente diferente. E você vai entender o assunto que eu quero falar aqui. Vamos lá. Suponha que... Suponha que eu vim... aqui, surge um conceito interessante. Suponha que eu cometa um ato pecaminoso e venha me arrepender profundamente. Ponto.
Do que me serve o arrependimento se o ato já está feito? Ou seja, não vai mudar em nada do que aconteceu. Então, para que serve o arrependimento? Se o ato já está consumado, já está feito. Deus me livre, o furto, Deus nos defenda. Principalmente eu que botei aqui, logo eu como exemplo, né? A agressão, em que isso muda no trauma do outro. O homicídio, no que é que se muda a família que perdeu a pessoa querida, o ente querido. No roubo, o que é que muda da pessoa que perdeu o bem? Não muda em nada. Aí de repente você se arrepende e está perfeitamente. Vamos entender isso aqui agora, para não ficarmos subentendido. Vamos entrar aqui nesses dois conceitos agora, para entendermos melhor. Veja bem. Tá. Os sábios vão explicar que existem duas coisas: o ato em si e a vontade que o homem tem de realizar o ato. Esse ato. Então existem essas duas coisas. Veja bem, o ato em si já está previsto por Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, independente se seja você ou outro, o ato já está previsto que Deus que vai acontecer. Agora, a vontade do homem, aí já a vontade do homem corrompido, já é a vontade do homem corrompido. A vontade já é outra coisa totalmente diferente. Você teve o desejo, a vontade de fazer. Foi aquilo que Deus disse para Caim, já no sacrifício. Olha, o pecado vai estar na sua porta de cócoras. Quando você sair, ele vai lhe acompanhar. E sobre ti, sobre o seu desejo será sobre ele. E você deve dominá-lo. Porque se você não dominar, você vai se acostumar a fazer tudo errado. E foi o que ocorreu. Fez o sacrifício errado, se acostumou em fazer o sacrifício errado, vai fazer de novo. E a consequência agora foi pior, porque ele matou o próprio irmão. Porque ele não quis dominar os seus impulsos. Quando eu me arrependo 100% e repudio essa vontade com força, eu purifico a vontade, mas o ato permanece. Porque é uma vontade de Deus. Aconteceria de qualquer forma. Ou seja, o ato ele vai sempre permanecer, porque ele foi materializado. Ele vai permanecer lá. Mas se eu me arrependo profundamente, 100%, e sinto repúdio, repulsa daquela vontade que eu tive, o meu desejo, a minha vontade, ela é purificada. Mas o ato ele vai permanecer, porque o ato foi a vontade de Deus. Ele iria acontecer de qualquer forma. O ato, ele foi previsto por Deus. Mas a vontade em fazer já é parte do ser humano corrompido. Quando ele se arrepende 100% e repudia totalmente essa vontade, e tem repulsa por ela, se ela por acaso voltar à sua mente de novo, ele tem repulsa, nojo dela, a sua vontade ela é purificada. Mas infelizmente o ato vai ficar. Por isso, a recomendação de Deus: o pecado está na porta. Você tem o livre-arbítrio e você tem poder sobre esse ato, sobre essa vontade. Você tem poder. Você não é nenhum alienado. Você tem neurônios, você raciocina. Você tem intelecto, inteligência. Você é um ser dotado de razão. Então, vamos lá então, prosseguir? Tá. Vamos aqui agora por versículo de número... Nós lemos o versículo de número 10. 10, isso foi? Veja bem. Versículo de número 11. Agora você é mais amaldiçoado do que a terra
que abriu a sua boca para tomar os sangues do seu irmão da tua mão. Veja bem, ele foi aqui mais amaldiçoado do que a terra. A terra era para produzir uma árvore fruta, produzir uma árvore que dá fruto, e depois teve abrolhos. Caim, ele foi 2 vezes mais amaldiçoado do que a terra. Comentário. Pronto, é só isso mesmo. Ou seja, a maldição de Caim, a maldição de Caim torna-se isso. Ele foi amaldiçoado, né? Vamos prosseguir. A maldição de Caim torna-se um conceito. Ser nômade, ou seja, qual foi a sentença? Quer dizer, ele seria amaldiçoado. Vamos prosseguir a leitura. Quando você trabalhar o solo, ele não lhe dará mais a força. Ficarás errante e nômade pela terra. Ou seja, Deus abre novamente. Quando você começar a entender, você vê que mesmo depois errado, Deus dá outra oportunidade para Caim se redimir, voltar ao caminho certo. Ou seja, o fato dele ser nômade se desvincular do materialismo. Isso quer dizer, a palavra nômade que nós estamos lendo aqui, significa, você vai se desvincular do materialismo. Foi um novo conceito que Deus apresentou a Caim. Uma nova válvula de escape para Caim. E o texto prossegue, né? E aí ele sai errante, montam a cidade, cadê? Aí Caim fala a Deus, eis que hoje está... Tá. Caim disse a Deus, o meu pecado é muito grande para ser suportado. Eis que hoje me baniu da face da terra, esconder-me-ei da tua face e serei errante e nômade na terra. Quem quer que me encontre, me matará. Deus lhe disse, nesse caso, aquele que matar Caim será vingado por 7 vezes. Deus colocou um sinal em Caim para quem o encontrasse, não o matasse. Quem? Como? Quem? Só existiam eles dois. Só existiam eles dois? São perguntas que ficam no ar. Eu acho que, se eu não me engano, eu falei algo a respeito no 5º dia. Mas não é o propósito da leitura. Mas você observa que há aqui lacunas. Um dia, quem sabe, vamos nos aprofundar mais. Eu trago para você algo mais complexo, mais profundo sobre esse tema. Mas estamos aqui só no simples e no literal. Tá. O que eu ia falar? Tá. Baniu da face da terra, esconder-me da face sereante da terra, tasquei que encontrava vai me matar. Caim disse a Deus, o meu pecado é muito grande para que eu possa suportar. Tá. Aqui em hebraico a palavra eu até marquei. Vou mostrar não que a letra é muito pequena. Está essa frase aqui, ó. O meu pecado é grande para que eu possa ser suportado. A palavra é minessou. Minessou não está dizendo que eu possa suportar. A interpretação, ela quer dizer que Deus, o meu pecado, a interpretação dessa palavra minessou é Deus, o meu pecado é tão grande que o Senhor não pode suportar. Você cria os mundos superiores, os mundos inferiores, e o meu pecado você não pode suportar. É tão grande assim, é tão pesado assim que o Senhor não suporta. Isso indica o quê? Que um dos
A piedade ela tem três atributos principais. Não vamos entrar neles aqui, mas um dos atributos da piedade é que Deus ele segura o pecado e não imputa o pecado. Por quê? Para que dê tempo para o homem possa se arrepender. E nesse caso aqui, ele disse, eu vou segurar o teu pecado por 7 gerações. Para ver se você melhora. E é assim que Deus faz na sua piedade. Ele segura o pecado para que você melhore. Ele segura o pecado. Vou dar uma segurada aqui para você melhorar. Vou te dar tempo. Como ele deu o corpo para Adão, para que Adão tivesse tempo de ter uma relação santa com sua esposa e ir para o Éden. No caso de Caim também, eu vou segurar o teu pecado durante 7 gerações. Para que você possa ensinar a sua geração os caminhos certos. Vão ser 7 gerações. E é assim que ele faz com todos nós. Ele segura o nosso pecado, nos dá tempo para que possamos nos reconciliar. Se acaso persistir no mesmo erro, então pega. Tá aí o resultado. Então, e o resultado não foi outro. Caim foi morto na 7ª geração pelo seu tataraneto, acho. Não, vamos chegar lá. Vamos chegar lá, vamos saber direitinho. Vamos prosseguir a leitura. E Deus disse, nesse caso, vingado após 7 vezes. Deus colocou o sinal em Caim. Tarará. Caim saiu da presença de Deus na terra de Nod, a leste do Éden, e conheceu a sua esposa, e concebeu e deu à luz a um filho chamado Hanor. Aqui está aquela palavrinha. Você lembra da palavra? Deixa eu achar ela aqui. No escrito está mais fácil de achar. Telede. Não está. Não. Eu acho que está aqui. Vamos lá. Hanor. Ele cai na presença de Deus, tá? Batsar. Hanor. Tá aqui. Vatahar Vateled. Aquela mesma palavra que foi usada no nascimento de Caim. Repetindo essa palavra, Vatahar Vateled, significa que a pessoa que vai nascer, ela vai ter uma grande influência no mundo e na sua geração seria para que essa pessoa fosse o Messias. Vatahar Vateled. Se estivesse escrito, quando está escrito somente Vateled, é um ser humano normal, um ser humano comum. Como está escrito Vatahar Vateled, é uma força extraordinária que estará sendo no mundo naquele momento. E qual é o nome? O nome é Hanor. Aqui está nos meus escritos. Hanor. Tá. Hanor quer dizer inauguração. Uma chance de recomeçar. Hanor. Foi o nome que ele deu para o seu filho. Aí ele funda uma cidade de nômades. E o nome da cidade foi o nome do filho. Você está... Tá. Tem duas linhas de raciocínio quando você dá nome a um objeto. Ou você está dando importância ao objeto, que aqui no caso é a cidade, ou está objetificando a pessoa. Esses 2 pontos. Quando você dá nome de uma pessoa, de um nome próprio, aqui no caso o nome do próprio filho, a um objeto, aqui no caso é a cidade. Ou você está dando importância àquela cidade, ao ponto de que alguém, vamos para a cidade de Hanor, homenagem o filho de Caim. Ou você está objetificando aquela pessoa
comparando ela com um objeto. Então tem essas duas linhas de pensamento. E vamos descobrir agora no que focava Caim ao botar o nome do filho na cidade. Aí prossegue as descendências. Cadê? Vamos lá. Nasceu de Hanor. Tá. Hanor. Tá. Destruiu a cidade tinha o nome do seu filho Hanor. Hanor teve o filho Irad. Irad, cadê? O capítulo Hanor, vamos ficar 18. Deixa eu achar. Hanor. Isso. Teve um filho, Irad. Irad, tá aqui. Teve um filho, Irad, que é descer. Irad descer, ou seja, a cidade. A palavra Irad, que foi dada ao filho de Hanor, ou seja, a cidade desceu de nível. Depois Irad teve o outro filho, que foi Mehuiel. Mehuiel. Mehui, apagar, e El é Deus. Ele apagou Deus. Foi o nome do filho de Irad. Mehuiel teve também um filho que foi Matushael. Matush é enfraquecer e El é Deus. Enfraquecer Deus. Ou seja, seria então a cidade que seria para ser uma inauguração, ela caiu de nível espiritual e o nome de Deus ele foi se apagando daquela cidade. Foi se apagando o nome de Deus. E na medida que ele ia se apagando, ele ia se enfraquecendo o nome de Deus. Se tornou-se uma cidade, como é que fala hoje, como é que diria hoje, acho que me fugiu agora da mente o nome que seria, que daria hoje essa cidade. Uma cidade que teria tudo, ela começa com Vaterrar Vatelei, ou seja, nasceu Hanor, nasceu a inauguração, onde iria se inaugurar uma civilização onde os princípios de Deus estão ali sempre em evidência. Mas o que ocorre é totalmente ao contrário. Depois nasce Irad, que quer dizer que descer, quer dizer, a cidade ela desce de nível. Depois nasceu Mehuiel, que quer dizer Mehui, quer dizer apagar, e ele quer ser Deus, quer dizer apagando o nome de Deus, ou seja, estão esquecendo de Deus aos poucos naquela cidade. E nasce também Metushael, que também é enfraquecer a Deus. Depois nasce o outro filho de Caim, outro descendente de Caim, na verdade, que nós vamos ver isso na próxima aula. E assim, a decadência da cidade como que diz, é só de morro abaixo. Tá, vamos aqui concluir, para nós finalizarmos. Essa cidade é a decadência da humanidade e o início da civilização. É as consequências da morte de Abel. Decadência da humanidade e o início da civilização. E sobre isso nós vamos falar no próximo vídeo, na próxima aula. Agradeço por ter ficado comigo até aqui. Muito obrigado. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Nos ajude compartilhando. E espero você no próximo vídeo. Fique bem, fique em paz e fique com Deus.